A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui o pastor Mário Sérgio, e eu estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre do ano de 2025, o trimestre que tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E a lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Jesus, o pão da vida. Meus amados irmãos, o texto áureo para essa lição está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6 e versículo de número 48. E diz assim: Eu sou o pão da vida. A verdade prática para esta lição diz: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. E a leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 1 ao versículo de número 14. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre todos os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços e dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Meus amados, os objetivos da lição são: primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação; segundo, refletir a respeito aos desafios da fé; e terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Queridos irmãos, todos nós sabemos que o pão ele é um alimento básico em várias culturas e que eles representam o sustento e representam também a vida. Da mesma maneira, semelhantemente, não é? Da mesma forma que uma alimentação inadequada compromete a saúde física, a falta de nutrição espiritual em Jesus, o pão da vida, prejudica também a nossa vida espiritual. Todos nós precisamos, não é, nos alimentar de forma adequada. Então, dessa maneira, assim como o pão ele é indispensável para o corpo, Jesus Cristo ele é fundamental, não é, para nós alcançarmos também a vida eterna. Nós não vamos conseguir chegar em lugar algum
se nós não tivermos Jesus em nossa vida, se nós não tivermos o pão, não é? Jesus Cristo em nossa vida. Também, queridos, nessa lição, nós vamos ver que o Senhor, ele multiplicou pães e peixes com o objetivo de saciar a fome de uma grande multidão. Agora, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, não é? Preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. E aí, nessa lição, ela tem por objetivo demonstrar que nós somos dependentes de Deus, não só dos milagres, mas nós também somos dependentes de Deus. Então, essa dependência, ela não se limita somente às necessidades materiais, mas, não é, acima de tudo, de uma forma notória, ela refere-se à nossa necessidade espiritual. E aí, nesse caso, somente o pão da vida pode satisfazer a nossa fome espiritual ou a nossa necessidade espiritual. Então, nessa lição, nós vamos, não é, aqui juntos, analisar o significado do pão, não é, na Bíblia Sagrada. Também algumas pontuações sobre a declaração de Jesus como o pão da vida. Né? Vamos refletir sobre o significado e as implicações disso no mundo espiritual e também a necessidade de nos alimentarmos de Cristo, tá certo? Além das lições, não é? Extraídas diretamente do milagre da multiplicação. Meus amados irmãos, primeiro que tudo devemos entender o significado do pão na Bíblia Sagrada. Então, o pão, não é? Especificamente o pão como símbolo da provisão divina. E aí, desde o Antigo Testamento, o pão é visto como sustento, não é, que é provido por Deus. Em algumas passagens, como por exemplo lá em Êxodo 16, não é, quando o povo quando os filhos de Deus, não é, ou os filhos de Israel estão no deserto e se queixam contra Moisés e Arão, desejando pão e carne do Egito, Êxodo 16:3 registra: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Então Deus envia resposta dizendo que haveria de enviar o maná no deserto, né? Para prover a necessidade do povo. Então ele diz: eis que eu vos farei chover pão dos céus. Então essa passagem, ela é profética, porque ela aponta para a provisão divina em casos de escassez, não é? Em cenários ou situações de escassez. Segundo, o pão como sustento físico. Então, na Bíblia, o pão ele é frequentemente usado, não é, como símbolo de alimento que serve para a manutenção física do homem. Desde o Gênesis, não é, nós podemos ver o pão como símbolo do sustento físico, onde o próprio Deus, ao sentenciar o homem após a queda de Adão, ele disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é? Então, essa expressão hebraica aqui para pão é lechem, não é? Lehem, que segundo o Wycliffe é usada 297 no Antigo Testamento e o seu correspondente no grego, artóis, que é utilizado 99 vezes no Novo Testamento. Então ele diz que o pão era o alimento mais comum e importante do lavrador. Ele era feito de grãos, não é? com ou sem fermento, e em diferentes formatos. Então, geralmente, ele era usado para a mesa, tá certo? Embora frequentemente também fosse utilizado em sacrifícios. E aí a gente pode ver, além do pão como sustento físico,
também o pão como símbolo do sustento espiritual. Então a Bíblia se refere ao pão também como um sustento espiritual. Lá no livro da repetição das leis, no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, o próprio Deus, ao tratar com o povo de Israel a respeito do cuidado que ele teve para com eles, ele afirma que assim o fez, quando ele diz: para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então o Senhor Jesus, ele reafirma essa verdade quando foi tentado pelo diabo, recitando ali novamente o Deuteronômio. Lá em Mateus 4:4 ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O apóstolo Paulo, fazendo referência ao povo de Israel, quando peregrinou no deserto, ele disse, lá em 1 Coríntios 10, versículo 1, 3 e 4, ele diz: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Então é por isso que João 6,35, Jesus, ele transcende o sentido literal, tá certo? Quando ele se declara como o pão da vida, estabelecendo um paralelo entre o físico e o espiritual. Ou seja, não sobreviveremos sem o físico, mas também não vamos sobreviver sem o espiritual. Irmãos? Bem interessante, bem fácil de se entender isso aqui. Também, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Preste bem atenção. O Evangelho de João, ele relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, dos mais impressionantes. Quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, que foi o texto áureo, aliás, a leitura bíblica em classe que nós fizemos hoje. Então, a narrativa do milagre dos pães, ela é algo que está presente nos 4 evangelhos, tanto nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, conforme a ordem da Bíblia, como também no evangelho segundo João. E aí, no capítulo 6 de João, logo no versículo 1, João começa a expressão dizendo depois disso. Então essa frase se refere aos acontecimentos que se seguirão às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, tá certo? Durante a provável festa da Páscoa, que foi ali mencionada no capítulo de número 5. Também depois aconteceu o milagre, Então, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, que é mencionado, citado pelos 4 evangelhos ali na Bíblia, o evangelista ele procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Então, por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão que era composta por homens, mulheres, jovens, crianças, por todos que seguiam Jesus. Então, na sua narrativa, João ele revela o poder criador e o poder divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia, tá certo? É uma das grandes verdades dessa passagem da multiplicação. Então, o milagre da multiplicação de pães e peixes, ele distingue-se dos milagres da cura, tá certo? E de outros tipos também, É algo peculiar ali na Bíblia Sagrada. E qual era o interesse da multidão? Jesus ele percebeu que a multidão seguia ele, na verdade, por causa dos milagres, Os milagres e as curas que ele realizava, mas não para escutar a sua mensagem, Então, em Jerusalém, os líderes religiosos, ele não apenas rejeitavam
como Messias, como também eles procuravam a sua morte. Então, ao deixar Jerusalém, o Senhor ele desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele ali percebe que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. Então, no dia seguinte, ele encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou, né, ao mostrar que buscava apenas o alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Então a situação não é, ela comparando aos dias de hoje, a gente vai ver que a situação não é muito diferente. Não é? Muita gente se apressa atrás de milagres, mas poucos eles demonstram interesse pela palavra de Deus, não é? Pelo pão do céu. Então, Jesus compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, não é? É preciso algo mais profundo para alimentar as almas, tá certo? É preciso de milagre ou por milagre a gente não vai para o céu. A gente vai para o céu por meio da graça, aliás, pela graça, não é? E o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. E a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, não é? Então a palavra de Deus ela é indispensável a todos nós. E aí, Jesus desafia a fé dos discípulos, tá certo? Então, Jesus subiu ao monte. Primeiro, que monte era esse? Então não existe uma designação específica para a localidade do monte, segundo o autor da lição. Então, como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, mas podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão, não é? A geografia ela permitia naturalmente que as elevações elas servissem como uma espécie de altar, não é? E aí os que estão abaixo das elevações seriam uma espécie de anfiteatro natural. Então, dessa maneira, Jesus subiu ao monte, não é? Assentou-se com seus discípulos e a partir dali ele avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro, não é? Então, por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando: onde compraremos pão para estes comerem? Então, todo relacionamento com Jesus e de Jesus com seus discípulos, ele estava sempre fundamentado em um ensino. E aqui vem uma coisa interessante, não é? Para nossa reflexão e também para nossa edificação espiritual. Sempre que Jesus perguntar algo, nós devemos desconfiar. Por quê? Nós devemos desconfiar porque Jesus não precisa da gente para saber de alguma coisa. Eu estou falando de Jesus. Jesus também é Deus. Ele não precisa da gente para saber das coisas. Ora, se Jesus nos faz uma pergunta, é porque ele já sabe a resposta. Não é que ele precisa saber algo da gente. Na verdade, é que a gente deveria saber alguma coisa acerca dele, ou a gente deveria fazer alguma coisa que a gente, por algum motivo, não está fazendo. Tá certo? Então, era um desafio para os discípulos. Então, o Senhor aqui, ele utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Então, nesse momento, os discípulos, eles compreenderam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. E é interessante aqui porque isso está registrado na passagem. Antes da pergunta de Jesus a Filipe, aliás, depois da pergunta, aí a Bíblia registra assim: mas pergunta isso para o
experimentá-lo, porque ele bem saberia o que haveria de fazer. Então Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar uma multidão faminta. Nesse caso, o Senhor estava demonstrando a limitação humana para resolver problemas complexos. Não é? Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer a necessidade daquela multidão que ali estava. Então o Senhor desafia assim a fé dos discípulos, não é? Sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Jesus estava moldando. Jesus é impressionante como ele é pedagógico e como a pedagogia secular ela se baseia nos ensinos e nos métodos de Jesus Cristo para as suas várias situações. Então ali nós temos também uma lição de provisão, né? Os discípulos descobriram um menino, né, que trazia consigo o lanche da tarde, tá certo? Onde ele continha ali no seu alforje 5 pães pequenos, né, de cevada e 2 peixinhos, tá certo? Então Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou um milagre de multiplicação. Então a quantidade ela foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e também guardar o que restou. E a Bíblia registra que eles comeram conforme eles necessitavam. Então comeram até se saciar. Então a lição, uma das grandes lições, aliás, que tiramos aqui desse episódio, é que Jesus nos surpreende com soluções extraordinárias, ainda hoje, né, irmãos? Ele manifesta seu poder de provisão para todos aqueles que acreditam nele, que acreditam no seu grande poder. Então Jesus, ele é o pão definitivo que desceu do céu. E aí, qual era o real interesse da multidão? A gente meio que já conversou, mas no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado, né, buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e também 6:24. Então, ao encontrá-la, Jesus ele transmitiu uma mensagem clara, quando ele disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, Jesus compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social e desejava um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. Então, no entanto, além do pão físico, Jesus queria oferecer à multidão o pão que desce do céu, ou seja, a mensagem do reino, não é? A sua grande contribuição para esse mundo, que foi a mensagem do reino. Então, ele, para além do pão físico, Jesus queria oferecer a ele justamente a comida do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação, não é, do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha que dar para dar. Não é? O Jesus Cristo, ele é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Indiscutivelmente, ele é esse pão, não é? Então ele é o pão do céu. Então não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois todos nós sabemos que se trata de Jesus Cristo. Indiscutivelmente nós estamos falando de Jesus Cristo. Então Jesus ele confirma a sua identidade quando ele usa o termo eu sou, não é? Eu sou o pão da vida. Então existe pelo menos 7 declarações, se nós observarmos o Evangelho segundo João, que autenticam essa identidade de Jesus, não é? Ele diz: eu sou o pão da vida, em João 6:35, 48, 51. Eu sou a luz do mundo, João 8:12, também versículo, João 9:5.
Eu sou a porta das ovelhas, em João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor, né? João 10, 11 e também no versículo 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E eu sou a videira verdadeira, em João 15, versículos 1 e versículo de número 5. Então, existe uma comparação no versículo 32 entre o maná, não é, da peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, e com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre, né? Em João capítulo 6, versículos de número 50 e 51. Então, o que é comer o pão? Na verdade, nós observamos ali uma mudança, não é? Nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne, não é? De João 6,51. Mais tarde, mais à frente, lá em 1 Coríntios 11, versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo ele faz uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, dizendo: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então aqui fica muito evidente, né? Ao mencionar a partilha de sua carne, o nosso Senhor fez ali referência à sua morte na cruz, né? Onde ele ofereceu a sua própria vida em benefício dos pecadores que se arrependem, né? E creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Também, queridos, a gente pode se aprofundar um pouquinho nessa declaração de Jesus, quando ele diz: eu sou o pão da vida, não é? Lá em João 6,35, a gente tem a seguinte declaração de Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então a gente pode analisar um pouco mais essa passagem e tirar daqui alguns significados. Então, primeiro vamos analisar o contexto da declaração. Então, o contexto dessa declaração é que após a realização do milagre da multiplicação, né, dos 5 pães e 2 peixes, de João 6, do 1 ao 14, que a gente leu no texto bíblico, né, na leitura bíblica dessa lição, no dia seguinte a multidão ela vai até Cafarnaum, né, e ao encontrarem Jesus, esperando novamente a realização de outro milagre de provisão, aí João 6, 26, 27, 32, 34 registra: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então, a percepção de Jesus fez ver que a multidão não queria aceitar a sua mensagem, porque não admitia que ele fosse o Filho de Deus, preferindo a ideia que fosse apenas um profeta poderoso. Então, não é, como eu já disse aos irmãos, nos dias atuais, nós temos multidões, né, irmãos, que tem um desinteresse ali pela palavra. Além dele afirmar, e na hora que ele afirma: eu sou o pão da vida, o Senhor ele traz algumas verdades espirituais. Mateus Henry ele diz, não é? Ele relata aqui 5 delas. Primeiro, Jesus é para a alma o que o pão é para o corpo.
não é? Então ele nutre e sustenta a vida espiritual. Ele nasceu em Belém, que é a casa do pão, e foi tipificado pelo pão da proposição. Também Jesus é o pão de Deus, lá no versículo 33. Não é? O pão divino é aquele que ele que é de Deus, não é? É pão que meu Pai dá, o pão que ele criou para ser o alimento de nossa alma, não é? Os sacrifícios dos levitas eram chamados o pão de Deus, e Jesus é o grande sacrifício. Também Jesus, além de ser para a nossa alma o que o pão é para o corpo, e também o pão de Deus, ele é o pão da vida, tá certo? Então, uma alusão à árvore da vida no meio do Éden, né? Do qual Adão, se comesse, viveria para sempre. Também Jesus é o pão que desceu do céu, né? Isso indica a divindade de Jesus Cristo. Então, sendo Deus, ele tinha uma existência no céu, tá certo? Onde ele veio para assumir a nossa natureza, né? Ele afirma: eu desci do céu. E também Jesus é aquele pão do qual o maná era um tipo, tá certo? Tipificava Cristo, tá certo? E também um exemplo. Então, ali no verso 58, assim como o maná foi dado a Israel, Cristo é dado também ao Israel espiritual. E ali, nós temos um paralelo entre o maná, tá certo, do deserto, e o pão da vida, né? A multidão questiona Jesus. Lá em João 6, 31, 33, está registrado: nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Não é? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não é? Então nós temos ali, nós podemos fazer um paralelo entre o maná, que é o pão, né, que desceu do deserto para o povo de Israel, e Jesus, que é o pão que desceu dos céus para toda a humanidade. E aí está o paralelo, tá certo? O maná vinha do céu, Jesus veio do céu também, quando os homens estavam em trevas. O maná caía no orvalho, e Cristo, como homem, foi gerado pelo Espírito de Deus. O maná não foi maculado pela terra, também Cristo não tinha pecado. O maná era pequeno e branco, que sugere à humanidade a pureza de Cristo. O maná tinha sabor doce, não é? Cristo, que é a palavra viva, é doce para os que creem nele. O maná devia ser pego e comido, então Cristo deve ser recebido e apropriado pela fé. Também o maná foi uma dádiva gratuita, assim como Cristo é uma dádiva gratuita de Deus para o mundo, né? O maná era suficiente para todos, então Cristo também é suficiente para todos. O maná derretia ao aquecer do sol e consequentemente seria pisado, né, se não fosse pego. E o maná era um alimento, não é? Pão do deserto. Então Cristo é o alimento nessa jornada nossa de peregrinação que nós vivemos em direção ao céu. Também aqui, para concluir, eu posso falar para os irmãos algumas lições, não é, que nós extraímos para a vida do cristão. Então, primeira lição é a necessidade da nutrição espiritual. Então, todo aquele que é nascido de novo, ele precisa buscar diariamente, né, alimentar-se espiritualmente com a palavra de Deus, né? Pois bem disse o salmista lá no Salmo 119, verso 3: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E por isso Jesus disse que devemos trabalhar, ou seja, nos esforçar, lá em João 6, 27, não é? Pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Irmãos,
aqui fica claro, muito claro, não é, a fala de um dos nossos pastores, comentaristas da CPAD, quando ele diz que um dos grandes defeitos da igreja hoje em dia é a negligência espiritual, tá certo? As pessoas não estão mais lendo a Bíblia. E até um dado que eu ouvi outro dia, um deles falando que de 90 a 97% dos crentes nunca leram um livro da Bíblia sequer, tá certo? Nunca leram um livro da Bíblia sequer e não têm o hábito de leitura da Bíblia Sagrada. Também a segunda lição é a confiança na providência divina. Então, o milagre da multiplicação, nesse milagre, Jesus nos ensina que a caminhada cristã, às vezes, somos desafiados por diversas circunstâncias, e são essas diversas circunstâncias que também são adversas. Então, foi assim com diversos personagens da Bíblia. Porém, todos os personagens da Bíblia puderam experimentar a providência divina, tá certo? Em meio a essa diversidade. Então nós precisamos confiar e crer que Deus supre todas as nossas necessidades. E aí, irmãos, olhe, dessa lição nós concluímos coisas maravilhosas, tá certo? Nós compreendemos que Jesus é o pão da vida, indiscutivelmente, que ele se ofereceu por nós. Então todos aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem, a fome espiritual e recebem a vida eterna, e só a palavra de Deus pode satisfazer essa fome espiritual que o ser humano tem. Então Jesus é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível, que nos nutre para sempre, tá certo? Então nós não devemos limitarmos ao alimento material que tem, sem desprezar, porque logicamente o alimento material ele tem uma função fisiológica relevante para todos nós, mas é passageira. Então nós devemos aspirar, o alimento celestial, porque esse alimento nos proporciona vida em abundância eterna. Isso aqui pode ser exemplificado de várias formas. Por exemplo, uma pessoa internada no hospital com os dias limitados pela medicina, e eu já vi isso algumas vezes, mas ao ser visitado, essas mesmas pessoas declaram que eles tiveram um encontro com Cristo e que nada pode atrapalhar a comunhão deles com Jesus. Então Jesus, ao se apresentar como o pão da vida, ele transcende a mera demonstração de poder, para oferecer um alimento físico, mas sim um alimento que sacia a fome espiritual e conduz o homem à vida eterna. Então, através dessa simbologia do pão, nós somos conscientizados, a buscarmos, a nutrir a nossa alma e confiarmos plenamente na providência divina. Glória a Deus, irmãos? Que lição maravilhosa, que bênção de Deus. Eu estou feliz com essa lição, uma lição muito didática, muito explicativa, e eu tenho certeza que será uma bênção na nossa classe da escola dominical. Deus abençoe cada um, tenha uma excelente aula. Eu sei que a essa altura da lição 4, todos os professores já sabem o nome dos alunos, já os acompanham pessoalmente, sabe o motivo das ausências, Então está todo mundo inteirado com sua classe. Parabéns para os irmãos. E se Jesus não voltar, próxima semana estarei aqui comentando a lição de número 5. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.